Boa tarde a todos e todas. Eu sou o João Caetano, responsável pela Lavra Editora, e hoje vamos dar sequência às nossas entrevistas sobre literatura, arte e cultura, hoje conversando com Monique Franco. Monique Franco é historiadora, professora associada da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, publicou vários livros, artigos acadêmicos e transita por crônicas e poemas. Ela vai conversar um pouco com a gente, falar um pouco das experiências dela, tanto como professora, quanto como poeta e cronista. Eu vou chamá-la, então. Boa tarde, Monique Franco. Boa tarde, tudo bem, João? Obrigada pela oportunidade com você e com vocês. A gente está com uma conexão um pouco difícil, então vai ser assim uma entrevista. Nós estamos com um pouco de problema de conexão, vamos tentar aqui acertar aqui com a Monique. Uhum. Boa tarde, Monique. Boa tarde. A imagem não está aqui me aparecendo na tela. Não está? Para mim? Opa. Monique, fala. Vamos tentar a nossa conversa, a conexão não está lá muito boa, não sei se você está me ouvindo bem. Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Estou te ouvindo e estou te vendo. Estou vendo e ouvindo você. Ah, que bom. Monique, conta para a gente um pouco da sua história, se apresenta aí, quem é a Monique Franco? Você fez essa pergunta para mim, a única maneira de eu responder essa pergunta, porque é difícil, né, a gente saber quem a gente é, né? Mas a única maneira de eu responder essa pergunta é dizer que eu sou fruto da minha história, né? Até como historiadora eu não consigo ver isso de outra forma. Então, eu sou neta do meu avô Denizar, eu sou filha da minha mãe e do meu pai, sou irmã dos meus irmãos. Em seguida, eu sou Monique dos professores que teve, né? Porque a honra de ter sido, de ter tido a oportunidade de estar presente trocas nas aulas de grandes mestres brasileiros. Eu fui na filosofia, eu comecei pela filosofia na PUC, em 1979, então eu tinha a experiência de 8 horas da manhã estar falar dos aê, poetas, com pessoas como Emanuel Carneiro Leão. Fui aluna de Leandro Conde, que nos deixou recentemente. Nossa, eu fui aluna de Margarina Neves, de tanta gente que influenciou quem eu sou, né? No mestrado também, fui aluna de Tânia Dauster, que me trouxe antropologia, e depois, mestrado, doutorado, eu tenho a honra de ser eterna aluna do Mário de Amaral, que é um filósofo muito querido, o Paulo Vaz, do Henrique Antunes, agora recentemente no pós-doutorado. Então, eu sou um pouco isso. E sou também a Monique, mãe do Miguel, meu filho de 35 anos, e sou a Monique de todos os meus alunos, todos os estudantes que já passaram pela minha vida, porque parece brincadeira, mas não é, né? A gente vai aprendendo muito com eles, né? Vai viver com eles. Então, eu acho que a Monique é isso. Sobretudo filha do meu pai e da minha mãe, que o contraste da minha formação, eu acho que eu comentei com você em algum momento, meu pai comprou uma fazenda nos 70, que não tinha luz, a gente tinha gerador apenas até de 6 às 10 horas da noite. Minha mãe colecionava aqueles clássicos da literatura universal que saíam no jornaleiro, então com 11, 12 anos a gente era obrigada a ir para a fazenda. O que eu tinha acesso à informação,
qualquer coisa, a um certo eram os livros. Então, eu, com 11, 12 anos, estava lendo Madame Bovary, estava lendo A Mulher do Tenente Francês, estava lendo Moby Dick, Germinal, estava lendo Machado de Assis. E aí comecei a ler Clarice Lispector, aí ferrou total, assim, eu e a Clarice Lispector, eu acho que nós éramos a mesma pessoa num determinado momento, assim. E então isso me marcou. Eu morei logo bem jovem em Londres, 1 ano e pouco, e aquilo também constitui quem é a Monique, porque eu saí do Rio, minha mãe tinha mandado fazer 2 calças de lã, compramos 2 blusas cacharré, e eu sempre tive cabelo comprido preto, né, assim, escorrido, e aí eu saí com aquele cabelinho, assim, para Londres, e cheguei lá e encontrei um mundo que eu não conhecia, né, nada, não conhecia nada, e em pleno aqui no Brasil, né, muita gente lá, Caetano morava lá, Taiguara morava lá, com Caetano eu não tive contato, mas tive contato com Taiguara, tive contato com tanta gente, tanta coisa acontecendo. Eu aterrissei em Londres com o IRA fazendo um movimento nos aeroportos e dali por diante me apaixonei pelo IRA e pelo movimento, né? Fui entender, consegui compreender. Quando eu voltei para o Brasil, já não era mais a mesma Monique. Meu pai nem me reconhecia no aeroporto quando ele foi me buscar. Eu tinha cortado o cabelo, tinha botado o cabelo roxo, estava com roupa bicho, né, daquele brechó que usava roupa usada. Eu estava com uma jaqueta da Segunda Guerra Mundial, ou da Guerra do Vietnã, eu acho. Então, eu acho que eu sou um pouco isso tudo mesmo, né? As influências, elas foram muito fortes. E meu pai era advogado do MDB, né, do partido MDB, e como meu pai era absolutamente ditador, autoritário, meu pai é vivo, só que ele foi mudando, né? A velhice trouxe a ele uma certa compreensão racista. Eu vi que não dava, nem o MDB dava. E aí, na faculdade, quando eu entrei, eu estava subindo a rampa da universidade, veio uma pergunta para mim, você é Monique Franco? E ali eu comecei a fazer parte da unidade, né, do grupo do movimento da unidade, que era do Partidão. E eu não sabia que o Partidão existia. Eu comecei a namorar um rapaz chamado Weger, filho da Anabela Geiger, excelente artista plástica, e lá eles me abriram, falaram, Monique, aqui nós somos o Partido Comunista Brasileiro, que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E a partir daí eu comecei a militar de uma forma mais orgânica, né? Quando meu pai descobriu, para você ter uma ideia, ele pegou todos os meus livros, poesias, diários, roupas que ele considerava indecentes e queimou tudo na banheira de casa. Então, a Monique isso, né? Essas heranças que eu tenho de um avô muito amoroso, morreu muito cedo, mas que me trouxe também uma vontade de ler, de escrever, de estar junto, dessa diferença que eu acho que a escrita traz, né? A gente fica dando a gente pinta um quadro, né, com as palavras. Eu acho que essa é a minha impressão. Não ouvi? Está indo bem? Como diz o Henrique. Está indo bem? Ou não? Oi? Será que caímos? Eu estou ouvindo. Deixa eu ver se eu vejo aqui alguma coisa de internet para dar uma melhorada. Foi, João? Tenta por outro canal, João. Conseguiu pelo celular ou por outra coisa. É que eu tenho pelo celular e isso que eu tá. Estou ouvindo, sim.
Você tem pelo celular a conexão? Monique, antes de... Eu tô conseguindo acompanhar aqui. Mas como é que está para as pessoas? As pessoas estão conseguindo ver? Estão conseguindo ouvir? Você tem pelo celular a conexão? Antes de eu acompanhar aqui. Como que está para as pessoas? As pessoas estão conseguindo ver? Estão conseguindo ouvir? Você tem pelo celular a conexão? Explicar para as pessoas estão conseguindo ver? Monique? Oi. Alô, Monique? Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi. Monique, está meio complicado um pouco a... Deixa eu só dar um alô. Estão aqui acompanhando a gente, várias pessoas aqui que estão dando um alô aqui para você. A Isabel Henning, Fátima Castro, Luciana Martins, Ana Valéria Fink, João Simões, Milton Luna, José Vicente de Lima, que está mandando um abraço aqui para você, e Andréia Romero, Regina Maria Batista, e Luiz Felipe Amando, e várias outras pessoas aqui. Agora, eu gostaria, Monique, que você... Deixa eu te falar, João. Eu vou desligar o computador e vou o celular, para ver se vocês conseguem uma conexão melhor, tá? Oi, pode ser. Vamos lá, então. A gente aguarda aqui um pouquinho. Estamos conversando com Monique Franco, a conexão aqui, o retorno dela aqui está um pouco ruim, mas a gente já vai continuar já, Oi, melhorou? Monique, melhorou. Monique, leia para a gente um poema, uma crônica, algum texto seu aí para a gente dar uma continuidade à nossa conversa. Olha, João, tentei me organizar a partir daquilo que a gente tinha conversado, que você ia perguntar, né? Então, como você fez a pergunta quem é a Monique, eu vou tentar trazer para você um poema que talvez explique um pouco, né? A nossa ideia sempre, né? O nome é O Sonho ou a História Concreta de Mim. Deixa eu organizar ele aqui. Então, vai lá. Eu sou uma longa história. Nasci ontem e traz anteontem e renasci. Estou aqui. O tempo não atende aos apelos do telos. A história é escrita pelos. Eu sei que é complexo. O desfecho é sempre um novo começo. E o longo parece tão curto por caber dentro de mim. História complexa, concreta, aparentemente desconexa. Afinal, nascemos para o fim. Não os créditos, repetição do desamparo primeiro, que nasceu do vida e que até hoje reclama.
o amor que ama, o momento eterno, a esperança, o elo, o sonho da volta. Sim. Então, esse Opa. é um escrito em 2018, né? Em fevereiro, não tem tanto tempo. Aí eu acho que pode um pouco explicar um pouquinho de mim. Esse tema da complexidade da história concreta é de Braudel, que é um escritor que me influenciou muito também em formação acadêmica. Melhorou a conexão agora? Sim, sim. Tá todo mundo estão comentando que melhorou. Eu E vou o poema, assim, então. Só um minuto. o poema é muito bonito. Vou botar o telefone para carregar, tá? Porque Tá bom. já deu assim, pouca energia. Só um minuto, já sai. Tá bom, então. Nós estamos aqui conversando com a Monique Franco, que ela está contando um pouco do trabalho dela, da vida acadêmica dela, e também vai estar lendo alguns poemas e crônicas aqui para a gente conhecer um pouco melhor quem é a Monique e o que ela faz, né? Essa aqui a Lavra Editora, né? Essa live que nós estamos fazendo é um pouco para discutir nesse tempo de pandemia que nós estamos com um monte de trabalhos e coisas paradas aí com autores esperando publicação, enquanto a gente não consegue fazer essa publicação normalmente, nós estamos conversando com pessoas assim que a gente acha que é importante na arte, na questão da arte, da cultura, da literatura, e hoje com a Monique Franco. Monique, você é um professora, é acadêmica, e hoje uma das coisas assim que a gente está vendo é o problema com as universidades. Como é que está a universidade? Qual é a sua avaliação da universidade hoje, nesses dias atuais que nós estamos vivendo assim, tão conturbados? Olha, acho que está evidente que a universidade pública está sofrendo um processo de desmonte, né? Não interessa ao atual governo que a gente forme massa crítica. Eu comecei essa entrevista falando da influência dos professores, dos mestres que eu tive. Eles foram fundamentais em quem eu sou, na minha formação, né? Então, hoje a universidade pública está sofrendo um processo muito grande de desmonte e a gente tem muito claro o papel da ciência no Brasil e no mundo com a pandemia que a gente está vivendo, né? Eu só penso na Fiocruz hoje em dia. Eu tive a honra de participar um semestre lá, substituindo uma professora no mestrado da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a universidade hoje ela é fundamental, né? Sobretudo a universidade, porque a universidade pública ela é estruturada num tripé de pesquisa, ensino e extensão, então a gente não faz só a gente pesquisa junto com o aluno e abre a universidade para a comunidade externa. Lá na UERJ a gente tem o trabalho do Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso, que a gente tenta fazer isso com muita dificuldade, a gente depende de financiamento público, né? A única coisa da universidade, né, hoje é que se rendeu aos apelos da produtividade. Então, hoje, a carreira acadêmica, ela literalmente é uma corrida, né? É uma corrida dos mais fortes, o que a gente, de uma certa forma, critica na política, que a gente vê, o centrão, tomar lá da cá, as alianças, as comissões, isso se reproduz na universidade, essas hierarquias, né? Para sobreviver, você tem parte disso. Eu fiz parte disso durante muito tempo. Eu conseguindo, apesar de nunca ter me filiado a nenhuma igreja dentro da universidade, eu não sou de nenhum grupo específico, né? Eu acho que eu criei o meu grupo, que não é um grupo majoritário, e eu conseguia, né? Eu fui pró-cientista durante 9 anos, que é uma bolsa de produtividade que tem na UERJ. Para você ter uma ideia, são 3.000 professores, são bolsas. Então, você tem 1% dos docentes da UERJ que conseguem ser pró-cientistas, né? Jovens cientistas do nosso estado, professora de programa de pós-graduação.
mas isso tudo requer, né, uma produtividade, né, que é completamente incompatível com a felicidade humana, porque você tem que orientar milhares de pessoas, você tem que estar em milhares de congressos, você tem que escrever milhares de artigos, você tem que estar atuando de uma forma que você perde até o sentido da forma, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, tenho quase 30 anos de docência, no ensino superior são 20, e eu me aposento em fevereiro de 2022. E eu estou bem satisfeita de recomeçar. Não sei o que eu vou fazer, pensei em me aposentar, mas eu vou agora. Já estou me organizando para isso. E quem sabe aí eu tenho mais tempo para literatura, né? Porque o dia a dia da universidade, a burocracia da universidade, ela é um tempo absurdo. Você tem de relatórios, e você tem que se inscrever em milhares de coisas, e são muitos alunos, né, que dependem de você, que eles ganham bolsa, né, para poder se manter na universidade. Então, a universidade é, no caso do Brasil, a universidade pública, não, as universidades privadas você não tem essa qualidade, no máximo nas católicas, né, as PUCs, né, mas a universidade pública é um espaço fundamental, um espaço de democratização do acesso ao ensino superior. A gente precisa abrir mais o acesso ao ensino superior. E a universidade tem que se repensar também, né? Tem que se repensar. Eu acho que essa pandemia, né, ela nos uniu a todos, né, e nos fez ver o quanto a gente está distante da possibilidade de pensar outras formas, né, de organização curricular, de docência, essa questão do ensino à distância, do ensino remoto, das lives, está sendo um desafio. Se você aqui está com dificuldade de conexão, você imagina a galera dos estudantes tendo que se submeter a isso agora, essa é a alternativa segura, né? A gente não pode agora estar em aglomeração espécie. Então, isso evidencia muita coisa, né? Evidencia as desigualdades, né, de acesso à comunicação, enfim. Então, eu acho que o papel da universidade é esse, mas eu acho que a universidade do tempo é um espaço sagrado. Eu tenho no meu coração a PUC, a Pontifícia Católica, aqui da minha casa, onde eu fiz História e Filosofia, e tenho a Escola de Comunicação PJ, onde eu fiz toda a parte minha de pós-graduação. Mestrado eu fiz na Faculdade de Educação, mas doutorado eu fiz lá. E a ECA é uma escola de pensamento, né? E vem sendo muito atacada também, né? Pela CAPES, pela falta de financiamento, né? Então, você sentar lá, quarta-feira eu vi Márcio Tavares de Amaral falando dos gregos, a vida já se torna melhor, né? Então, a ECO é um espaço de pensamento. Eu tive grandes mestres, tenho até hoje, Luiz Alberto, ele é curador do Museu do Amanhã. Essa qualidade do docente, das pesquisas docentes, confere à universidade um papel fundamental, como a escola básica também. A escola básica, eu tenho inúmeros estudantes, alunos meus, que são professores da escola, e eu tenho certeza que eles estão dando o melhor de si, né? E como é importante, né, o estudante do ensino fundamental ter um bom professor de história, um bom professor de geografia, um bom professor de letras. A escola é isso, né? É o espaço do conhecimento. E a gente sabe que está sendo boicotado, né? Infelizmente, né? Uhum. Bom, Monique, você, além da professora, gosta de literatura, você já mais ou menos falou de alguns autores, assim, dos quais você tiveram influência à medida que você falava quem era a Monique, né? Mas eu queria, assim, que você falasse um pouco como é que é esse processo da historiadora e a literatura. Qual é a ligação que existe entre essas duas vertentes, a poeta Monique e a historiadora, a professora, a estudiosa Monique? Fala um pouco sobre isso. Total. Sabe por que total? Porque eu não sei escrever
os acadêmicos, né, ISAs, sem trazer a literatura. A minha pesquisa atual, ela se chama Currículo do Não ou Currículo Negativo, e é totalmente inspirada no Henrique Villa-Matas, né? Ele diz muito, né, a questão, né? E então eu trago isso, né? Inclusive como hipótese, né? Quando eu vou elencar as hipóteses dos cursos que eu vou dar ou dos textos que eu vou escrever, a literatura entra, né? A filosofia e a história entram full time, né? Entram o tempo todo. Eu tenho, inclusive, precariamente dentro do Facebook, eu até comecei um blog uma época, mas abandonei, um espaço, né, que eu chamo de leituras, em que eu reúno algumas poesias que eu chamo de dedicatórias, né? E essas dedicatórias são completamente vinculadas às aulas que eu dou, às aulas que eu dou, né? Eu sou aluna eterna de determinados mestres, né? De estar presente, de estar lá nas aulas e participando, né? Então, a junção dessas duas coisas, a minha poesia, a minha escrita, ela é totalmente, ela dialoga totalmente com os teóricos que eu trabalho. Eu tenho inúmeros textos poéticos, né, que dialogam com Foucault, com Nietzsche, com alguém que é mais atual, né, que me acompanha bastante também, né? E eu tenho lido bastante o Walter Uggelmann, assim, gosto muito da escrita dele, da história dele também, de como que ele enfim, então essas duas coisas se intercalam bastante, a professora, pesquisadora e a escritora, né, que está aí, né? A escritora que está em mim. Não sei ainda para onde que ela vai, mas por em mim. E poetas, quais são, assim, poetas que você gosta, por exemplo? Olha, eu comecei com poesia, eu comecei de uma forma mais simplória, né? De repente, a poesia entrou mais tardiamente, né? Do que a literatura, né? Mas assim, eu peguei muito uma época de uma poesia militante, né? De Ferreira Goulart, eu sou Paulo Neruda, eu sou completamente apaixonada pelo Mário Benedetti, e depois eu fui lendo mais coisa, né? Fui enveredando por outros poetas, que Leminski, que fez parte da geração aqui, né? São tantos, né? E, enfim, hoje em dia, embora pareça incrível, mas não é, né? Eu sou leitora assídua, né? Eu acho que o Facebook, eu tenho milhões de amigos no Facebook, o meu Instagram é um pouco mais restrito não, ele é completamente restrito, mas aqui no Facebook eu tenho um monte de amigos, e muitos amigos poetas, né? O Alberto Lins e Caldas, né? Eu leio, apaixonada pela Adriane Garcia, pelas suas poesias, o Aqui não é leitura constante, né? Mas eu li muita poesia inglesa, eu li muito Fernando Pessoa, como faz, né? Cora Coralina. Eu gosto muito dessa poesia do cotidiano, né? Que a gente na poesia fala fotografia still, né? Que é a fotografia do cotidiano, né? Aquela fotografia, é o flash rápido que você pega. E eu gosto muito desse estilo de poesia, que é mais pé no chão, né? Eu não tenho uma formação literária, gostaria de ter. A minha poesia absolutamente não segue nenhuma regra literária. Eu não escrevo sonetos, eu não escrevo haikais, eu não escrevo uma poesia estruturada de forma narrativa no que diz respeito às concepções de um poema, né? Do que seria um poema, né? Não, a minha forma de me relacionar com a poesia, e automaticamente eu me vinculo a esses poetas também, né? São esses poetas do cotidiano. A história do cotidiano, na minha formação acadêmica, ela mudou a minha vida, né? A história do cotidiano me trouxe que a possibilidade do cotidiano era história, eu não sabia disso antes, né?
Então, quando começa a estudar a história dos vencidos, com Edgar Dedeca, que a gente vê que a história não é feita só dos heróis, né? Isso também mudou muito. Então, as minhas crônicas, eu não escrevo muito, eu não me preocupo muito no que vai acontecer com as crônicas agora. Minhas crônicas fazem parte da minha história e da história do Brasil e do mundo, e a percepção de uma pessoa em relação àquilo. E pode ser que um dia sirva, né, para se somar ao aumento das pessoas do que era isso que a gente está passando, que mundo era esse, né, que a Monique escreveu. Então, eu acho que eu trabalho muito com a ideia da crônica como fonte, né? A própria poesia é um pouco fonte também, mas a crônica é a mais fonte, né? Aí, crônica Veríssimo, tantos outros crônicas, né, que a gente já teve, curiosos. É isso. Legal. Deixa eu dar uma alô aqui. O Akira Yamazaki está acompanhando a gente. Ele disse que, quem sabe, quando o Monique se aposentar, sobra um tempo para dar um rolê na Casa Amarela. Eu tenho planos. São Paulo. Eu tenho planos de ir a São Paulo. Você sabe que a vida do professor universitário, né, ela é uma vida difícil financeiramente, né? A gente vive na corda bamba, né? Muitas vezes falam aí do serviço público e dos funcionários públicos e da regalia dos funcionários públicos. Eu falo assim, gente, eu sou funcionário público há 30 anos, tem que me explicar cadê essa regalia, porque eu não tenho. A gente vira e mexe, a gente fica sem salário, sem reajuste. Os direitos básicos que nós temos são negligenciados, né? Então, eu sou uma pessoa que fico muito afim de ir para São Paulo, muito afim de conhecer ela, eu teria enorme... Mas eu me locomovo aqui, sobretudo aqui no Brasil, muito pouco, porque como eu sou casado hoje em dia com o Ademir, que tem família na Suíça, necessariamente, pelo menos uma vez por ano, a gente vai, e ao mesmo tempo também, ele tem uma atividade profissional lá, ele toca lá, né? Então, é quase como uma tarefa nossa. Então, a gente foca muito o nosso orçamento nessas viagens que a gente faz. Parece que a gente está, que legal, não, ali na linha d'água. Mas a Casa Amarela vai entrar na minha linha d'água, meu carro é velho, para pegar a estrada não vai dar. Sabe aquelas coisas assim que de glamour não tem nada? Tem que pegar um busão, ponte aérea. Então, assim, eu tenho muita vontade, até porque a Ademir tem trabalho em São Paulo. E eu acho que eu vou conseguir, sim, estar na Casa Amarela. Tem que ter o convite, deixa eu dar um alô aqui, que está... Silvia Pedreira está dando um alô para você, Manuel Gonçalves, o Arnaldo Rosário, Lígia Regina Lima mandou um abraço e diz assim, quando você estava falando sobre educação, só para constar, ela colocou, fora Bolsonaro em prol da educação de qualidade. Júlio Macedo manda um abraço para você também. O Carlos Alberto Rodrigues também está mandando um abraço. Então, são algumas pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live nesse momento. E eu gostaria que você lesse mais alguma coisa sua aí para a gente. Eu escolhi um poema. Você sabe que escolher poema é coisa difícil, né? Vou botar um pouco aqui, porque, como eu estou no celular, o celular acaba sendo a nossa... o nosso socorro aqui, né? Porque o computador mesmo não resolveu, né? Acho que ele puxa mais, né, o computador. Eu separei um poema que foi o meu poema debut no Facebook, né? Foi quando eu tive uma aceitação de um poeta que eu admiro, que é tanto a Kira e o Alberto, fizeram bastante elogios a esse poema, e esse poema ele dialoga mais uma vez com a filosofia e com o cinema, né, com as imagens. Eu considero muito, eu sei que tem um debate, uma discussão sobre o que é poema, o que é poesia. Eu acho que o poema ele é poético, né, pelo menos o meu poema, né, a minha forma de escrever, porque eu relaciono absolutamente com tudo que está à minha volta, né? E é muito comum eu terminar uma aula, eu terminar um filme, eu terminar um livro,
termino ali no meio do livro, ali, e aí o poema vem. Eu tenho até uma poesia bem simples que fala exatamente isso, como o poema vem. Mas o que eu trouxe hoje chama Derzu, ou a primeira causa não causada. Na filosofia, a primeira causa não causada é Deus. E eu não sou uma religiosa, me considero agnóstica por respeito à ciência. É assim, que o fim possa ter sempre flores amarelas. Qualquer fim possa ser repleto de flores amarelas. Qualquer flor amarela. Lírios, margaridas, orquídeas, que sejam amarelas. Qualquer tom de amarelo. Amarelo meio caramelo, como ouro, escurecendo para o vermelho, como no sol poente. Que qualquer fim possa ser como no sol poente. Que fim possa ser banhado poente. Seu clarão potente, suas luzes em feixes larganços em cada entardecer. Que qualquer fim possa ser banhado pelo sol poente, que gira, gira e traz de volta o amanhecer. Que qualquer fim contém em si o começo, cada partida chegada, porque qualquer flor contém em si todas as flores. O difícil é decifrar a similitude das cores, das flores, aparentemente diferentes. O difícil é decifrar a similitude do fim, do começo, aparentemente tão pontuais. Isso, escalonamos os tons, separamos os gêneros, gostos, odores, fragmentamos o tempo. E assim vivemos como tais, ordenando e ordenado o nome e o fim de todas as coisas. Nomes coerentes, representações estáveis, finalidades prováveis, fins prováveis. Que o fim possa ter sempre elas, que qualquer possa ser repleto de flores amarelas, qualquer flor amarela. Difícil é decifrar a similitude das cores, das flores aparentemente diferentes. O difícil é decifrar a similitude do começo aparentemente tão pontuais. O difícil é decifrar a diferença aparentemente tão semelhante. Que o fim possa ter sempre flores amarelas de todas as cores. Que o fim possa ser começo, a partir da chegada, endereço de si. Ele foi escrito a partir de 3 referências. Uma referência a mais simples possível. Eu moro numa ladeira, no final do Leblon, tem uma ladeira aqui no Rio de Janeiro, só e desce por outro. E quando você desce na primavera, tem um ipê amarelo, que fica carregado de flor. Então, aquilo, quando você está descendo, aquela flor amarela vinha igual doida. E o Derzu, não sei se vocês lembram, vocês já devem ter visto, do Kurosawa, ele tem um tapete amarelo, né, que as coisas caem. E esse poema, ele fala de diferença, ele fala de similitude, e é puro Foucault na Palavras e as Coisas, né? Ele vai tentar decifrar as aparências, as ordenações, etc. e tal. Então, a poesia vem dessa forma, né? E essa poesia, na época que eu postei, ela foi muito feita, né? As pessoas gostaram muito. Então, eu separei... Sim, é muito bonito o poema. Eu depois vou botar todas as poesias no Face, em ordem das que elas foram lidas aqui. Ah, legal. E o pessoal aqui, várias pessoas mandando alô aqui para você. Depois você vai poder alô para cada uma delas aí. Agora, você estava contando um pouco antes da rotina difícil de professor, de um monte de burocracias, de coisas, do trabalho intenso, essas coisas. E o ato de escrever, ele sempre toma um tempo da pessoa, né? E você ainda vive numa cidade, agora não em tempos de pandemia, mas uma cidade cheia de atrativos, como é o Rio de Janeiro. Até eu me lembro, sempre que eu vejo escritor carioca, eu me lembro de uma entrevista antiga do escritor mineiro Roberto Drummond, que ele dizia assim: para escritor, Ipanema nenhuma presta. Se eu vivesse em Ipanema, eu nunca escreveria, eu só ficaria na curtição. Como é que você arruma o tempo para escrever? Você é metódica ou
no meio da correria, quando sobra um tempo, você senta e fala, vou fazer um poema, ou é de acordo com a inspiração? Como é que é o seu processo de escrita? Olha, se eu encontrasse com esse escritor, eu ia falar para ele que Ipanema, não sei, mas o Leblon bate um bolão para poesia. Tudo respeito a você ter um bloquinho na bolsa com um lapisinho, um apontador e uma borracha, que é a poesia. Né? Eu acho que são vários. Eu sou capaz de estar num lugar completamente tumultuado e com barulho, com fala, em viagem, dentro de ônibus, dentro de avião, na volta para casa, no engarrafamento, eu pego o caderno, boto na frente, assim, no volante, pá, escrevo. Escrevo sempre. Né? Muitas vezes poemas saem do papel. Né? O correto é eu chegar e botar no papel, porque a letra fica completamente indecifrável. Você tem que ficar lembrando o que você escreveu. Agora, isso é poema. Né? A poesia já requer um pouco mais, né, de ordenamento. Né? Ela já requer mais você estabelecer, né, quase que uma pesquisa um pouco. Tem uma parte bem natural, mas também tem porque a crônica é um compromisso com a informação mais pontual, né? Então, eu acho que são coisas totalmente diferentes. A escrita acadêmica, eu já trabalhei muito na madrugada, muito. Quando eu trabalhava na universidade privada, eu trabalhei 10 anos na Estácio de Sá, além do Instituto de Surdos, eu fui professora de surdos, né? Eu comecei o meu trabalho no município do Rio de Janeiro, na Restinga, na Marambaia, uma escola completamente paradisíaca entre o mar a Restinga. Parava de dar aula porque estava barulho de pássaro. Eu tive essa maneira de estar dando aula inesquecível. Na quinta série, eu levei meus alunos para a sala de Potemkin, numa biblioteca que o Darcy Ribeiro tinha inaugurado lá no centro do Rio. E depois de muita conversa com os alunos, eu perguntando o que eles mais tinham gostado, eles me falaram que o que eles mais tinham gostado tinha sido do ônibus, do trajeto do ônibus. Então, a gente faz isso também. Né? A escrita acadêmica, a gente tem que se preparar, né? Então, para ser oba-oba. Mas eu não sou uma pessoa... Eu escrevo todo dia, mas eu não sou uma pessoa, absolutamente não sou uma pessoa orgânica. Eu sou bastante agitada, eu sou bastante dispersa. Então, eu sou capaz de começar a escrever, aí eu levanto, pego outro livro, aí eu boto uma música, aí eu lembro de um filme. E isso vem na minha escrita, inclusive na minha escrita acadêmica. Muitas vezes eu recebo algumas avaliações falando que o meu trabalho é colagem. Né? Eu vou o tempo todo lidando com tudo aquilo que me afeta, né? No sentido de ser afetado por. Né? Então, um trabalho acadêmico exige rotina, né? Mas a poesia não. A poesia, absolutamente, ela é off-rotina. E dá para escrever na praia. Monique, de trabalho acadêmico, quais assim? Você tem livros assim publicados, não é? Eu tenho um livro publicado, né? Que é fruto da defesa de doutorado, né? Que é um livro integral meu, e eu tenho muitos artigos em livros, com coletâneos, né? Muitos, assim, talvez uns 20 artigos em livros, e muitos artigos acadêmicos também, em revistas, etc. e tal, né? Mas o meu livro, ele é mais baseado, ele é a síntese da minha tese de doutorado. E é sobre o quê? Fala. Sobre o que foi a sua tese? Então, quando eu entrei para a ECO, para a Escola de Comunicação da UFRJ, estudar o último homem do Nietzsche, né? O Nietzsche tem esse conceito do último homem, né? Que foi pessimamente traduzido como super-homem, ou como além-homem. O além-homem dele foi traduzido como super-homem, e não é. Né? É realmente um além. E eu esse projeto, mas no longo da trajetória, a gente precisa fazer uma adequação, porque lá é uma escola de comunicação. Paulo Vaz, que é um Foucaultiano
maravilhoso, falou para mim, ó, Monique, não vai ser o último homem, vamos tentar ver algumas coisas. E aí eu estava trabalhando com um campo empírico, né? Eu tinha acabado de entrar para a UERJ, isso foi em 2002, eu entrei para a UERJ em 2000, tenho 20 anos de universidade, eu entrei em 1999, na realidade. E aí eu fiz sobre a política de cotas. A gente estava começando com as cotas na UERJ, né? Implementar o processo de cotas na UERJ, e eu fiz, na realidade, a análise da política de cotas a partir de referenciais mais psicanalíticos. Né? Eu tive a oportunidade de fazer psicanálise desde os 17 anos, então eu sou uma pessoa que dialogo muito também com essa esfera, então eu trabalhei muito em sofrimento, trabalhei muito em reparação, e sobre isso, foi sobre a política de cotas, mas num aspecto mais filosófico do que necessariamente as cotas em si. Né? Foi isso. Monique, e o seu livro de poemas ou crônicas, quando é que vem? Olha, João, eu penso assim, muitas vezes eu vejo poetas que eu acompanho aqui no Face, poetas que eu leio, eu fico um pouco inibida, né, de imaginar que a minha poesia... A gente entraria um pouco para uma discussão filosófica do que é a autoria e qual é a função da filosofia ou da poesia, né? Leminski era um que falava muito sobre isso, né? E para que a gente vai estudar filosofia? Né? Para que a gente vai estudar? A Mariana Chauí tem um livro clássico, né? Que é estudar filosofia. Mas então eu penso, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu entro aqui na rede, tem inúmeros concursos de poesia, né? Aí eu salvo aquilo, parece que na medida em que eu salvei, falei, de repente vou mandar um poema, né? Aí eu salvo, imagina, não mandei nunca nenhum, né? Eu tenho bastante dificuldade de declamar poemas, eu não sou uma pessoa que tenho essa coisa dramática e que eu acho lindo, né? Mas não sou eu, né? Eu sou professora, daquela que senta ali na sala e manda ver, né? Agora, eu penso, sim, em organizar alguns poemas a partir dos elementos, né? Eu tenho muitas poesias sobre poesia. Então, eu trabalho um pouco a categoria de metapoesia, a poesia da poesia. Né? Eu tenho essa gama de poemas que são dedicatórios, então eu também penso nisso. Né? E as crônicas. Né? Mas eu penso com muito apreço, com muito cuidado, com muito medo, porque o que eu temia e ainda vivo, que é essa questão da produtividade, da concorrência e dos títulos, que eu já estou satisfeita com isso. Eu não quero isso para mim na literatura ou na poesia. Eu não quero participar, né, dessa... Que a gente não é ingênuo, né? A gente sabe muito bem que esse ambiente, né, qualquer ambiente, ele vem à tona e traz essa... Então, assim, a poesia é um espaço de liberdade. No dia que a poesia virar um espaço de competição, ela vai deixar de existir. Como eu não quero que ela deixe de existir, eu estou continuando a escrever, penso, mas eu acho que, pela minha trajetória acadêmica, eu acho que o meu caminho seria mais tornar a minha poesia pública e ser referendada pelos meus pares. Então, o correto seria eu começar a apresentar as minhas poesias nos concursos, para poder dialogar com os meus pares, saber até onde eu posso ir, né? Quais são os meus limites, minha poesia, qual o sentido da minha poesia. Então, eu penso. Eu não vou fazer nenhum comentário, mas eu vou pedir. Leia para a gente mais um poema seu, para todo mundo possa conhecer seu trabalho. Eu vou ler um poema que ele tem a ver com um grafite. E no grafite estava escrito que seria fácil. Aí saiu essa poesia e diálogo com a obra do Walter Hugo Mãe e o trabalho dele que
fala sobre o filho de 1000 homens, né? O nome do poeta, o nome da poesia, do poema, que é uma poesia porque está se relacionando com outro livro. Ninguém disse que seria fácil, ou um poema para o filho de 1000 homens. Ninguém seria fácil. O céu tem mais estrelas do que cabe à conta dos dedos, e eu sempre me embaralho com endereços e viajo quando devo ficar. Ninguém disse que seria fácil. Sumir a tristeza para reclamar a esperança. Ainda mais quando se trança, corpos que dançam. Ainda mais quando se alcança o breu do escuro, sem o medo que ele costumava dar. Ninguém disse, ninguém, que fácil seria. Se fosse o mundo todo, morreria de rir. Fácil, então, seria existir, e ninguém mais iria desistir. Tentar colorir as formas das mandalas, grafar palavras e fazê-las nascer, cada dia um dia, de poemas tecer versos, de acordes com porções. Se fosse assim, nenhum olhar mais seria precipício, nenhum sonho seria mais acordado. Tudo seria dado, não haveria o porvir. Ninguém disse que seria fácil, nem eu, nem você, nenhum entardecer, nem amanhecer é fácil. É preciso ver. Nenhuma luta se vence sem antes nascer a força que vem do crescer. E crescer não cessa de não querer. Escapa, escorre, pinta o oro o medo. Poder ser e ser amado, como é difícil crer. Então, esse poema ele tem a ver com o Walter Ugumãe e o livro belíssimo dele, né? Que me tocou muito, e esse grafite, né? Que me chamou muito. Ninguém disse que seria fácil. E não tem sido, né? Não tem sido. Deixa eu dar uma alô aqui que Gisele Pérez falou que está um ótimo debate. O Paulo Estácio Júnior curtiu muito a história do ônibus que você contou. O Rodrigo Alexandre Martins, o artista plástico, está mandando um abraço e disse que gostou muito também do poema o poema anterior que você tinha lido, né? E agora o pessoal está aplaudindo aqui esse poema que você leu, que ninguém disse que seria fácil. Agora, realmente não está fácil, né? Eu queria que você fizesse a avaliação desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, com pandemia, e dois, a nossa situação política hoje. São duas coisas que são muito difíceis aí da gente suportar. Fala um pouco, ajunta um pouco essas duas coisas aí para a gente entender como é que a sua avaliação desse momento nosso. Pandemia e pandemônio, né? Pandemia e pandemônio, né? Olha, a pandemia é uma guerra invisível que a gente nunca esperava. Eu, como moro no Rio, e muitas vezes viajando para aquelas bandas de Paraty, eu me deparo com Angra, né? Angra 1, Angra 2, Angra 3. Sempre pensei que a guerra viria de uma forma nuclear ou viria a partir de um erro, a partir de um descaso, como aconteceu anteontem no Líbano, né? Morreu tanta gente e destruiu um país que luta para se reerguer há tanto tempo. Então, a pandemia, eu acho que ela expõe, né, a fragilidade, né, da existência humana, né, da condição, né, a relação que está tendo com a natureza, a relação de consumo. Eu te digo, até olhando aqui a minha cara na foto, né, no filme, eu nunca fui tão branca, né, porque eu estou dia 17 de março sem entrar nem no elevador. Eu não vou nem no corredor da minha casa. Eu fiquei achando, não é nem tanto pânico nem medo, mas eu acho que se eu posso ficar em casa, se a UERJ está me dando a oportunidade de trabalhar de casa, eu devo ficar em casa. Eu não me sinto segura. Agora, eu fico imaginando por que as pessoas têm tanta necessidade de ir a shopping. Eu não consigo isso. Óbvio que a gente
gosta de consumir, gosta de uma certa forma, comprar uma roupa nova, que seja, ou, sobretudo ao cinema. O cinema está fazendo muita falta, o teatro, a cultura está muito abalada. Meu marido é músico, né? Então, todo esse espaço está sendo muito abalado. Agora, eu acho que a pandemia ela expôs o que há de pior na gente, né? Eu vejo muita gente que depois da pandemia a gente vai ficar melhor, né? Que não, a gente talvez fique até pior, porque ela trouxe um instinto de sobrevivência e também trouxe um instinto de desvalorização da vida, de uma certa forma, de correr riscos, né? Como agora a gente está vendo, né? Sobretudo com os jovens. Eu já fui jovem, né? Eu fiz 60 anos o ano passado, então eu brinco com as pessoas, né? Porque eu contava a minha idade dessa forma. Quando eu tinha 50, 40, eu falava não, eu tirava 17 anos, porque eu achava que eu só podia contar a minha vida a partir do momento em que eu comecei a namorar, que eu comecei a transar. Aí caiu por terra. Aí agora eu estou contando a vida de 30 aos 30, porque quem era a Monique até 30 anos, quem foi a Monique de 30 a 60, e eu agora estou com aquela meta de 30 a 90, bacana, bem, né? Então, assim, eu já fui uma pessoa jovem, eu vejo jovens na rua, nos bares, consumindo e bebendo, e tem que encontrar. Então, isso é bastante assustador. E eu acho que a pandemia é esse descaso que a gente está tendo, e natureza, o mar entupido de garrafa PET, né? Então, acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu procuro, com alimentação, né, com comida orgânica, que não é acessível para a maioria da população, porque aqui no Brasil a comida orgânica é cara, você não vê isso. A comida orgânica é subsidiada na maior parte das vezes. Eu não consigo bichos fofinhos, né? O Arthur da Pieve uma vez escreveu um artigo sobre bichos fofinhos, comer bichos fofinhos, uma experiência com a Ayrton. Depois daquilo, eu já não comia mais bicho fofinho, que significa coelho, pato, qualquer bicho fofinho. E não fofinho, na realidade, eu não como mamíferos, né? E cuidado com plástico, cuidado, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. A pandemia ela expôs isso, né? A nossa fragilidade. E agora, quanto ao pandemônio, eu acho que a minha tristeza maior, né, é ver que existe uma camada grande de brasileiros que gostam do que estão vivenciando, né? Que gostam, que defendem, como em toda a família. Eu parei de falar com duas minhas por causa do Bolsonaro. Eu perdi alguns amigos, algumas amigas por causa de Bolsonaro, né? E eu acho que eu tenho muito medo do que pode acontecer. Eu estou me preparando para e se piorar eu vou embora do Brasil, porque eu não posso lutar aqui. Eu não tenho mais forças para lutar. A minha luta é dentro da sala de aula, e a sala de aula está sendo observada, está sendo controlada, né? Eu acho que o Brasil ainda é um país muito, muito marcado pela aristocracia, pela forma de governo que a gente conhece, por toda essa articulação política. A política, né, em si, né, a nossa forma de representatividade está sendo muito questionada, está sendo posta à prova, né? Então, acho que a gente vai ter que se reinventar, né? Eu quero crer que a gente vai ter aí alguma reviravolta no STF, não sei em que, né? Porque a gente não pode confiar na Câmara dos Deputados, está difícil no Senado também. Então, eu acho muito triste. Eu acho que o nosso governo talvez tenha sido o pior governo do Brasil dos últimos anos, né? E eu fico muito, muito triste, vou te dizer. Eu vejo pessoas que falam, esquece o Bolsonaro, deixa. Eu não consigo. É uma coisa que é impossível esquecer. Me tira o fôlego. Monique, o Ivan Neres está dando um alô e o Arnaldo Afonso também está mandando um abraço aí para você.
E eu gostaria, então, que você, nosso papo está gostoso, conseguimos vencer as dificuldades das conexões, e está um papo bem gostoso, mas acho que a gente está chegando para o encerramento. Eu queria dar um alô que a nossa próxima live vai ser com o romancista Daniel Lopes Guacaluz, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e lesse mais um poema ou uma crônica para a gente encerrar a nossa conversa. Eu não E separei nenhuma agradecendo crônica. a Eu sua não boa separei vontade nenhuma aqui com a gente. crônica. Eu não separei nenhuma crônica, até porque as crônicas são um pouco longas. Eu tenho um defeito grave de ser um pouco prolixa. Até nas poesias, eu tive que escolher poesias um pouco mais curtas. Considerações finais, acho que não. Acho que, para mim, hoje aqui é muito mais do que considerações finais. Eu não teria muito como finalizar, porque tem essa coisa, né, dessa história da duração. A gente está aqui, né? A gente está presente nesse momento e tem um quê sublime, né? O poema que eu separei para ler no final é um poema que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né, do presidente de forma fraudulenta, e de todo esse ambiente muito difícil que a gente está vivendo e da necessidade de lutar, né? Eu gosto muito, apesar de ter críticas, ter divergências, eu me aproximo bastante de um neomarxismo italiano, né, com Negri, né, a ideia da multidão, mas que muitas vezes é reinterpretado, é difícil. Mas eu tenho lá aquele pé no Marx, né, naquele K9, aquele livro que todo dia no início da faculdade de História, né, e mais nos manifestos, né? E aí eu vi o filme do Jovem Marx e saiu aqui que eu vou deixar como poema final, né? Deixa eu botar ele de uma forma que eu estava direto no... Então, ele chama Labaredas ou um poema para Engels. O poder não dá lágrimas, por isso o mastro requer fogo. O fogo arde labaredas. Se apenas cinzas sobrarem, ainda assim serão memória dos que em prantos, contidos ou em berros, gemidos, escolheram ficar. Das nossas armas, filhos e netos irão se orgulhar. Nada mais faltará aos que têm fome. O poder emana do povo e o povo chora ao ver a poesia brotar. Crescer e lutar. Uma limpa face. A filha da vida está, mais uma vez, a chamar. E eu acho que, se eu tivesse que fazer alguma consideração final, eu acho que a gente tem que ir perto da vida. Eu acho que a gente tem que enfrentar a rede social. Se a gente não fizer isso, a gente vai padecer como ser humano. Acho que a pandemia mostrou para o mundo inteiro, para o globo terrestre, que não é plano, né? Que nós estamos destruindo essa forma, o capitalismo, a forma de produção capitalista, ela está deixando escancarado, né? Que é uma máquina, né, que não dá espaço para o consumo, né? Existem experiências que você deve saber, aqui no Rio tem várias experiências que eu conheço de moedas comunitárias, por exemplo, em Niterói, onde a Dani, uma agregada filha de coração minha, já morou, e ela, em que você tem essas... Então, eu acho que assim, a gente vai precisar de várias formas de troca. Eu acho que o capitalismo, como modelo econômico, ele dá sinais de que é incontável. Inclusive, se você for ver que tem inúmeras previsões de que novas pandemias vão vir, porque a gente está acabando com o ecossistema, né? Então, isso está aflorando, né? As pessoas comendo, sei lá o que, cru, né? Então, assim, eu acho que a gente precisar se reinventar e enfrentar não vai ser na nossa geração. Eu acho que gerações futuras elas estão vindo com muito mais força. Eu vejo nos meus estudantes todos, né, muito
militando, né? Pelo menos aqueles que vêm a mim, né? Porque você sabe que na universidade o processo é de escolha, né? De disciplina, né? Então, a galera mais assim acaba chegando na minha mão. E eu acho que a gente tem que apostar nisso, numa mudança profunda no modo de produção. E se a gente não inventar uma forma que consiga diminuir a exploração do homem pelo homem, né, essa constante de mais-valia que ainda existe, né, a gente está fadado a desaparecer como civilização. Então, que os poemas, que os nossos poemas, as nossas crônicas, pelo menos elas vão ser fonte histórica. É um pouco por aí que eu... Opa, obrigado, Monique. A gente precisa mudar muita coisa, e eu também, como você, a gente já não estamos tão jovens, mas eu também acredito na rapaziada que vem por aí, que vão seguir em frente aí e acredito que vão conseguir transformar esse mundo. Obrigado pelo conversa tão agradável. A todo Muito mundo obrigada, que... João. Muito obrigada. Depois você vai poder ver na página do Facebook da Lavra Editora as várias mensagens aí que foram mandadas aí para você, todas muito carinhosas. E eu agradeço e peço assim para o pessoal acompanhar um pouco também a nossa página da Lavra no Facebook, conhecer o nosso trabalho, dos nossos autores. Muito obrigado, Monique, e obrigado a todos e todas. Na quinta que vem, nós estamos de volta com o romancista Daniel Lopes Guapaluz.